Vamos falar aqui agora de The Sandman, ocupando a 10ª posição da minha lista, né. Eu quero falar que essa lista aqui é uma lista pessoal, se você não concordar, faz a tua lista ali nos comentários e deixa a sua opinião, tá ok? Hã, Você pode hoje assistir The Sandman no Netflix, ele estreou dia 5 de agosto desse ano de 2022. Ela é uma série, assim, escrita por Neil Gaiman e publicada pela DC Comics, o que já vale muito, né. Após várias tentativas desastradas de adaptar a história em 2019, a Netflix adquiriu os direitos para produzir a série. Então, assim, ela é dirigida por uma penca de diretores. Eu sou particularmente contra uma obra, seja ela qual for, filme, série, que ela tem inúmeras mãos. Eu não sei, eu acho que perde um pouco a essência, né? Porque você não vai conseguir captar realmente o que o editor estava pensando. Mas assim, o destaque na realidade, o que eu quero falar é a mão certeira do Neil Gaiman, né? Que foi produzida por ele. Destaque aqui fica pelo ator, né, da série, que é estrelado por Tom Sturridge, que é um ator britânico conhecido por participar dos Piratas do Rock de 2009, um clássico aí para quem é da década, né? E Longe deste Insensato Mundo de 2015, e além disso, ele está no elenco da série Irma Vep da HBO Max, né? Então, assim, o que conta a história, né, dessa série? Conta a história de Morpheus, né, que também é conhecido apenas como Sonho ou Sandman. E ele está em busca dos seus poderosos objetos, ele está determinado a trazer de volta a ordem para o seu reino. Ou seja, tem aqui uma construção do herói, né, ou do anti-herói, mas tem uma caminhada. Então ele está fazendo isso para determinar uma ordem para o seu reino, né? Ele vai fazer o que for preciso para restaurar esse mundo, né? Então, agora que está deteriorado depois da sua ausência, né? O Morpheus é um personagem muito interessante porque ele faz parte de uma família conhecida como os Perpétuos. É um grupo de criaturas imortais que controlam vários aspectos do universo. Mais uma vez, assim, Gaiman ele manda muito, muito nas HQs e mandou bastante aqui no roteiro. Apesar de um tropeço, assim, particularmente o que eu acabei vendo, um tropeço ou outro em sua execução na primeira temporada de Sandman, né? Por isso que levou a 10ª posição aqui. Eu creio que, assim, a adaptação na Netflix até consegue corresponder a boa parte das expectativas que cercavam essa série. Mas eu senti ela menos imersiva que o quadrinho de Gaiman. A série ainda assim entrega momentos intrigantes e emocionantes até, mas muito mais graças ao trabalho louvável de um elenco que foi perfeitamente selecionado, tá? Eu quero deixar isso aqui bem registrado, ainda que não repita a incomparável genialidade da HQ de 1988. Então, o seriado é pelo menos uma porta de entrada, assim, para que você que é curioso, tal, e de repente é uma porta de entrada para nova geração de fãs, né, que ainda não havia tido contato com as histórias do Sonho e dos seus irmãos perpétuos, tá? A nota do IMDb é 7.7, do Rotten Tomatoes é 8.0 e do Metacritic, vocês sabem, o Metacritic realmente ele tem um peso mais de crítica na obra como um todo, colocou um 5.6, o que faz de média 7.1. Vamos falar de The Old Man, aonde Jeff Bridges é o John Wick da terceira idade, né? Você pode assistir essa série no Star Plus, ela estreou agora dia 28 de setembro de 2022 e é mais uma daquelas séries que é dirigido por uma penca de gente. Pessoal, eu tenho um problema literalmente com isso daí, tá? A série foi criada por Robert Levine e Jonathan Steinberg. É sempre competente. Assim, a gente tem um ator que é o Jeff Bridges, né? Conhecidos por participar do Grande Lebowski de 88, Homem de Ferro de 2008 e Tron Legado de 2010, né? A produção do The Old Man é baseado no homônimo do livro The Old Man, escrito por Thomas Perry e lançado em 2017, tá? Então The Old Man, basicamente, ele conta a história de Dan Chase, que saiu da CIA há décadas e vive fora do circuito desde então, patati patatá, quando chega, né, e tenta matar Chase, né, que é o velho agente que descobre que para garantir o seu futuro ele deve reconciliar o seu passado, sabe? Então, assim,
o diretor assistente de contra-inteligência do FBI é chamado para caçar Chase por conta do seu passado complicado, de alguns favores que ele fez até para a CIA, né? E é meio que um foragido rebelde, assim. The Old Man tem uma explosiva trama de espionagem e mistura os conflitos pessoais com relações internacionais, e é uma história cheia de surpresas que vão deixar todo mundo bem focado assim nos 7 episódios. Mas eu acho onde que The Oldman errou é quando ele começa a exemplar uma tensão de brutalidade sobre um fugitivo imoral, que acaba tornando longa e tediosa a conversa sobre mistérios, monótono. Assim, tem muito melodrama familiar, que é pouco sutil e pouco envolvente. Então, tinha algo legal no início, na reta no início, nos 2, até no 3º capítulo, mas a narrativa acabou limitando a direção, né? Mas na minha opinião, os doguinhos salvam a série. O IMDb deu 7.7 para essa série, o Rotten Tomatoes 7.7, o Metacritic 6.4 e a nossa média é 7.3. House of a Dragon, a Casa do Dragão. Ela engaja com intriga, mas esconde falhas, viu? Dá para você assistir ela no HBO Max. Ela estreou dia 22 de agosto agora de 2022. Também dirigido por um monte de gente. Isso aqui, eu não sei qual que é o tesão que essa gente tem. A produção original é uma prequel, né, de Game of Thrones, que foi uma série de sucesso, exibida entre os anos de 2011 a 2019. A série é baseada no livro Fogo e Sangue, do competente R.R. Martin, ok? Eis aqui o regresso a um dos locais mais associados a emoções, fortes paisagens televisivas da última década. Senhores, Westeros. Voltamos dessa vez às raízes da casa Targaryen, quase 2 séculos antes dos eventos que a gente já conhece, né? Então os Targaryens dominam o Trono de Ferro, mas a coisa não é bem assim, né? Porque sempre tem dificuldade, tem cobiça, tem luta de poder, enfim, contestação de quem vai herdar o que sobre o que e tal, que coloca em xeque uma família que a gente sabe que vai ter um destino trágico. Mas a essa altura ainda possui algo muito precioso, muitos e muitos dragões. Foi uma das séries que eu, particularmente, das mais aguardadas do ano, né? Conta com um elenco exemplar, né? Composto por Paddy Considine, Matt Smith e Olivia Cooke. Os textos, diálogos falados ou não, para mim são perfeitos. Cada palavra, os olhares, ou as posições de cena, enquadramento, trilha sonora e as atuações são impecavelmente construídas, do menor dos personagens aos protagonistas. E aí que é legal. A série ela dá uma alternada entre grandeza e mediocridade em sua primeira temporada, e para mim não esconde falhas de roteiro e direção. Longe de ser uma obra-prima, A Casa do Dragão ao menos entrega uma história divertida, embora às vezes muito esburacada. Sim, esburacada porque tem uns saltos de tempo assim de 2 em 2 anos que não cola. Então, o prelúdio de Game of Thrones prioriza o entretenimento, que eu acho que vale muito a pena, mas tem muito a melhorar caso queira levar a franquia de volta ao seu auge. O IMDb deu 8.5, o Rotten Tomatoes 8.2 e o Metacritic, malandro, 5.4. A nossa média fica em 7.3. Agora eu quero falar de uma série chamada Deixa Ela Entrar ou Let the Right One In. A produção é baseada no livro Deixa Ela Entrar, que foi lançada em 2004 por John Lindquist. Você pode assistir no Amazon Prime ou no Paramount Plus, né? Essa série estreou dia 21 de outubro de 2022, bem pianinho, bem tranquila. Era dirigida por Seth Mann, que é diretor do episódio da 6ª temporada de Dexter. O destaque aqui é o ator mexicano Demian Bichir, que fez Os 8 Odiados de Tarantino. Ele entrega bastante performance nesse personagem. A história é Mark, né, e sua filha Eleanor tiveram suas vidas mudadas há 10 anos quando ela foi transformada em vampira. Um plot simples. Eleanor vive uma vida reclusa, podendo sair de casa apenas à noite, enquanto seu pai faz o que pode para lhe dar sangue humano que ela precisa. Assim, o verdadeiro problema com Let the Right One In pode ser a frequência com que ele se desvia de sua fonte. O material
assim, pra mim, ele é bem genérico de TV, mas ele, não sei, ele não pega muito emocionalmente, né? No meio da temporada, os personagens parecem não ter muito mais forma e saber o que estão fazendo. Embora haja alguma interação entre as duas metades da série, eles permanecem divididos em grande parte. Claro que estão tematicamente conectados por membros da família, que tentam curar e cuidar dos seus entes queridos vampíricos, né? Mas isso não é o suficiente ainda para justificar o quanto que esse arco rouba o foco da série, que para mim ela é uma série bem mediana. O IMDb classificou ela com 7,5, o Rotten Tomatoes com 8,5 e o Metacritic com 6,3, dando a nossa média de 7,4. Agora a gente vai falar de Dahmer, a história de Jeffrey Lionel Dahmer. A atuação de Evan Peters aqui impressiona, tá? Essa série não é recomendada para menores de 18 anos, e eu sei o que eu tô falando. Você pode assistir ela no Netflix. Ela estreou dia 21 de setembro de 2022. E, gente, é dirigido por mais uma... Cara, eu queria saber qual é que é do barato. Porque é uma quantidade de gente gigante e isso não traz qualidade. Agora, eu quero falar aqui da entrega na interpretação do Evan Peters, né? Assim, como serial killer, ele ganhou muitos elogios. Fica aqui também o meu, a performance que ele entregou impressiona, tá? A história, vocês devem saber, é de um canibal americano, que é uma minissérie de Ryan Murphy que acompanha a trajetória infame do serial killer Jeff Dahmer. A produção explora a juventude do assassino até sua vida adulta e traz um retrato complexo da mente por trás de homem que matou 17 homens e meninos. Ele aterrorizou o estado do Wisconsin em 1980. Além dos brutais assassinatos, violência sexual, tortura, seus crimes hediondos tornaram um dos serial killers mais conhecidos e temidos nos Estados Unidos. Mesmo na vida real, a Glenda Cleveland, que era sua vizinha, tentou denunciar o comportamento suspeito do Dahmer durante anos. A polícia literalmente ignorou, né? Então facilitando os atos do serial killer. Então, assim, fascinado pelo horror e pela violência, o Ryan Murphy, ele se confunde aqui quando faz o que veio a criticar, né? A romantização de um criminoso, né? A produção é muito competente, tem uma membrana de qualidade visual e sólida muito bacana, mas o tempo todo a sombra da justificação leviana paira sobre a série. Ela é sutil, mas está lá. Considerando que nem todos os mortos são retratados aqui no enredo dessa série, o recurso incomoda. A minissérie ela vale o esforço, mas assim, infelizmente, eu acho que essa série ela desonra as vítimas, tá? É um bom trabalho, o IMDb taxou como 7,9, é uma nota muito boa, o Rotten Tomatoes com 8,3 e o Metacritic com 6,2, o que faz ficar aqui com 7,5. Aqui a gente vai falar agora sobre O Urso, que é um saboroso caos culinário de masculinidade e a terapia da cozinha. Você consegue assistir ele no Star Plus. Ele estreou dia 23 de julho de 2022 e é dirigido pelo diretor desconhecido australiano Nash Egerton. O Urso, ou The Bear, foi uma das séries que entrou bem tímida no catálogo do Star Plus e veio conquistando o público e recebeu bastante elogios de crítica. Mas não se engane achando que a primeira temporada, com apenas 8 episódios de no máximo 30 minutos cada, seja algo despretensioso. A trama é daquelas que vai te prender do começo ao fim e te deixar com o coração na boca. Com muitas dificuldades, como questões financeiras, burocráticas. Por exemplo, o protagonista tenta a todo custo transformar o negócio dele com o objetivo de manter ele em pé e também prosperar. Só que é muito difícil. É muito difícil porque você tem muita emoção envolvida, o irmão morreu e fora isso tem uma série de pessoas ali ao redor. No entanto, para mim a série proporciona ao espectador uma trama que realmente é uma panela de pressão que vai explodir.
Isso porque nos bastidores de um restaurante, tudo é um caos. Desde a equipe indisciplinada, com uma cozinha bagunçada e decadente. Outro ponto de destaque da narrativa é a sensibilidade na qual os personagens são trabalhados, exibindo vulnerabilidade masculina por meio de frustração, dificuldades que vão se enfrentando. Assim, a série, além de uma narrativa diferenciada, porque o 7º episódio ele é todo gravado num plano sequência sem cortes, tá? É quase... Cara, é de perder o fôlego. Também possui um elenco fantástico e com personagens complexos. Há sempre foco nas tramas pessoais de cada um e vai encaixando cada um principal como um todo na história. Eu adorei. O IMDb deu 8.4, o Rotten Tomatoes 9.1, o Metacritic 7.1, o que dá uma média de 8.2, uma média muito, mas muito alta. Tá bom? Então assim fica aqui a recomendação para The Bear. Vamos lá para a próxima série, Peacemaker, ou Pacificador. Né? Aqui eu acho que James Gunn acertou em cheio, né? Após um pouco de uma marvelização, a DC respirou um pouquinho, né? Isso está disponível hoje na HBO Max. Ela estreou dia 13 de janeiro de 2022, né? Foi dirigida por James Gunn e eu acho que aí é o trunfo da série. Os episódios da série foram liberados semanalmente, o que é bem mais gostoso. A série se passa após os eventos ocorridos lá no Esquadrão Suicida, que foi lançado no ano de 2021 e que tem a direção de James Gunn também, né? Então ele casou uma coisa com a outra. Essa é a primeira série de televisão do DC Extended Universe. Os 8 episódios que compõem a primeira temporada foram escritos pelo próprio James Gunn em apenas 8 semanas. Show de bola. Enquanto o diretor ele estava isolado devido à pandemia aí do Coronga, né? Então, não é? Ele estava lá, estava fazendo com calma, tô aqui em casa, tal, e foi criando a série que para mim particularmente salvou a DC. Este ano me surpreendi bastante com a série, não estava dando muita atenção, mas curti assim tipo demais os 3 episódios. Tem tudo para ser o The Boys da HBO, né, no caso. O Peacemaker traz John Cena representando seu papel, o Esquadrão Suicida, que é o pacificador, né, que é uma figura determinada a alcançar a paz, não importa quantas pessoas ele tenha que matar. Na trama, o personagem é convocado por uma força-tarefa improvisada do governo, né, sem o consentimento da Amanda Waller, né, para tentar impedir uma ameaça que coloca todos em risco e a vida de muitos. É a saga do herói. Além de seus deveres patrióticos, o pacificador também aqui vai precisar resolver uma equação com o seu pai, que é o Robert Patrick, um homem extremamente frio e desonesto. E aqui fica o core dessa série, né? Falar da relação conturbada de pai e filho, a minha opinião, né? Que eu acho que é o que dá o gostoso da série. O Peacemaker também recebe a ajuda do Vigilante, né? Que é um herói com a habilidade de se recuperar rapidamente de ferimentos. Fantástico a atuação do ator. Não podemos nos esquecer também que James Gunn já tinha feito um trabalho assim péssimo em Esquadrão Suicida 2, e aqui ele tenta salvar nessa aventura da DC, mesmo assim com um roteiro que ele é bem simples, né? Chega a beirar o humor e o horrível, mas ele gera uma sensação de estranheza e pode até parecer uma perda de tempo, mas por mim vale a pena. O IMDb deu 8.3, o Rotten Tomatoes 8.9 e o Metacritic 7.6. A nossa média ficou em 8.3, então fica aqui muito recomendado, mas assim, muito recomendado mesmo o Pacificador. Gente, agora começa aqui briga de cachorro grande, foi muito difícil elencar os 3, e o meu terceiro, eu não sou fã da franquia, eu não gosto da franquia, mas eu tenho que te falar, isso aqui é Star Wars. Star Wars Andor, a série que ninguém queria, mas era isso que estava precisando. Dá para você assistir ela no Disney Plus, ela estreou dia 21 de setembro de 2022. O elenco tá o Diego Luna, que já participou da série Narcos, né? México, em 2018. O competente Stellan Skarsgård. A série foi criada por Tony Gilroy, do Legado Bourne, né? A série é uma prequel do filme Rogue One, uma história Star Wars, que foi lançada em 2016. Assim, Andor é uma série de suspense e espionagem dentro do universo Star Wars. E aí que é o charme. Acompanhado do Android K2,
o Cassian Andor, né, que é o Diego Luna, ele embarca numa nova aventura, sempre tendo como plano de fundo os primeiros dias da rebelião contra o Império. Então a série se passa 5 anos antes dos eventos de Rogue One, onde o Andor foi o piloto e o agente da inteligência da Aliança Rebelde e líder da Rogue One, né, a unidade que serviu, que tentou roubar os planos da Estrela da Morte. Assim, depois do duvidoso e acidentado Kenobi, Andor vem lavar a alma e reacender o brilho do universo Star Wars. Eu não sou fã, mas eu digo que tá levando de volta aos grandes momentos dessa fabulosa franquia. Embora lento, ele vai lento até o 10º episódio, ele é uma obra-prima, diferente de tudo que já se viu. Ele fica aprofundado na galáxia de um modo inédito. Ele concilia a dimensão humana, mundana das pessoas comuns, a força épica que torna... Assim, a receita de George Lucas está ali. Realmente eu assisti todos os episódios de Andor, adorei a abordagem, é uma abordagem bem simples, é diferente das outras séries, que com menos humor, eu não vou nem citar Thor aqui, Amor e Trovão, funciona assim como um drama policial, de ópera espacial, sabe? Eu adorei mesmo, porque ele detalha cada parte da Aliança Rebelde, e eu recomendo para ontem você assistir. O IMDb deu 8.4, o Rotten Tomatoes 8.5, o Metacritic 8.3 e a nossa média é 8.4 e 45. Não podíamos deixar sem falar que os coreanos sabem fazer série, né? A série que eu vou falar agora é Pachinko. A série é uma poesia visual, né? Você pode assistir ela pelo Apple TV Plus. Ela estreou dia 25 de março de 2022, bem quietinha, bem piano, no sapatinho. E na direção e na fotografia, a série é dirigida por Kogonada e Jussi Chon. Assim, a direção e a fotografia é um trabalho único, tá? Ao longo dos 8 episódios, a gente consegue acompanhar um trabalho coerente, detalhista. Você consegue entender que cada plano foi meticulosamente planejado, né? Bem coisa de asiático, né? Calculado. A história de Pachinko acompanha a história de um amor proibido que envolveu 4 gerações de uma família de imigrantes coreanos e que atravessou os continentes, partindo da Coreia, passando pelo Japão e chegando até os Estados Unidos. É uma adaptação majestosa e ambiciosa do romance homônimo da jornalista e escritora coreana Jin Mi Lee, mas que na obra capitaneada por So-Hu funcionam plenamente ao seu favor. Então cria tensão, emoção, fluidez, né, de uma certa... Assim, tem um fundo de uma dolorosa história real de anexação das Coreias do Japão entre 1910 e 45, e o roteiro passa isso, né? Essa produção original da Apple teve seu último episódio lançado já lá em abril, né, dia 29 de abril, e ela já está confirmada a segunda temporada, assim, confirmadíssima, né? Os 8 capítulos dessa primeira temporada estão repletos de luto e desamparo. Sim, ela é triste, mas ao mesmo tempo tem uma alegria incomparável, que fazia tempo que eu não sentia isso, tá? Tem uma autodeterminação diante da injustiça, tem uma sobrecarga sensorial de redescobrir um lar que você não vê ou não sente há muito tempo. Claro que a série não é perfeita, ela tem alguns escorregões pelo território do cruel ou do inconsequente, tem ali uma subtrama envolvendo o HIV, e particularmente foi bem instrumentalizada, mas assim, não chega a dar alguma dor assim na série e tudo, exatamente como faz uma série que ela quer se promover na dor, né? O espectador, eu acho que você que está assistindo vai chegar ao fim de Pachinko achando que, cara, você vai ver que as imperfeições elas foram perfeitas. O IMDb deu 8.4, Rotten Tomatoes 8.7 e, pasmem, o Metacritic 8.8, fazendo uma média de 8.6. Aqui a gente começa a ter um campeão, né? Fazia anos, eu gosto de cinema, vejo séries há muito tempo, mas eu posso contar para vocês.
Em 18 de fevereiro de 2022, foi uma estreia mundial pela Apple TV, a gente teve o contato com Severance, ou Ruptura, dirigido pelo Ben Stiller, né? Ben Stiller. Cara, se você pensar em Ben Stiller, você vai pensar em comédia, né? O destaque aqui fica pelo ator Adam Scott, que interpreta o nosso protagonista Mark, né? É uma obra-prima da Apple TV. Na realidade, se você olhar todo o catálogo, cara, é uma obra-prima, né? Então, assim, bora trabalhar na Lumon? Quem não gostaria de ter aquele emprego dos sonhos, não é? Onde você faz aquilo que gosta e ainda é remunerado por isso. No entanto, essa é uma realidade para pouquíssimas pessoas. A grande maioria, infelizmente, trabalha onde consegue uma vaga e muitas vezes odeia, geralmente, né? 8 horas ou mais 10 horas por dia que passa no emprego. Mas e se por acaso você tivesse a opção de dividir a sua consciência e assim separar a sua vida profissional da pessoal, sem que uma soubesse o que se passa com a outra? Essa é a premissa brilhante de Severance, ou Ruptura, que está, como já falei, no Apple TV Plus. Eu vou pedir muita paciência, porque a princípio a trama da série ela pode parecer confusa, mas ela é muito bem amarrada pelo ótimo roteiro escrito pelo criador da série. E não para por aí. A direção do Ben Stiller, que comanda 6 episódios, os outros 3 são comandados pelo McArdle, é magistral, assim como a linda direção de arte e fotografia, e aqui fica uma coisa icônica. Além da fotografia, são 2 gigantes, John Turturro e Christopher Walken, que protagonizam para mim as mais belas cenas dessa primeira temporada da série, tá? Minha opinião, para mim, sucesso estourado. É natural que muitos já queiram saber quando a série retorna para o seu segundo ano, embora ainda a gente não tenha nenhuma data oficial por enquanto. A própria Apple celebrou o início das filmagens para a segunda temporada e vai ter alguns novos nomes aí no elenco, tá? Vamos lá. IMDb jogou 8.7, Rotten Tomatoes 8.2, o Metacritic 8.6 e a média nossa fica de 8.5. É uma série que realmente fantástica. Eu espero que essa é a minha lista. Se você tiver em desacordo com alguma delas, deixa a sua sugestão aí embaixo. Eu tô louco para ouvir, tá bom? Seja muito bem-vindo e obrigado por você ter acompanhado até aqui.